Hoje temos a honra de receber no podcast Café com Reitor a subprefeita de Jacarepaguá, Thalita Galhardo. Ela conversará comigo, com a instituição, com todos os nossos ouvintes, todos que nos acompanham nas nossas redes sociais, sobre as propostas e sobre o seu trabalho frente à subprefeitura. Thalita, seja muito bem-vinda ao podcast Café com Reitor. É uma honra recebê-la. Nós acompanhamos o seu trabalho, não é de hoje, como também acompanhamos o trabalho do nosso prefeito. Nos orgulhamos duplamente. Primeiro, de ter uma pessoa atuante na nossa região. Isso é muito importante. E segundo, por ser uma mulher. Nós apoiamos o seu trabalho, logicamente, enquanto um agente público, mas apoiamos também enquanto uma mulher que representa ou que está à frente de um bairro que, nas minhas contas, com quase 1 milhão de habitantes. Isso é muito importante. Seja muito bem-vinda ao podcast Café com Reitor. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite, professor Hércules, e dizer que esse Café com Reitor, esse podcast de vocês é uma iniciativa incrível, porque eu acho que em tempos de comunicação, além dos alunos que vocês têm, essa comunicação, passar informação, também para toda a população em geral. Parabéns, obrigada pelo convite, ótima iniciativa de vocês com esse programa. Eu espero que as pessoas gostem, espero esclarecer dúvidas e estou aqui à disposição. Muito obrigado. Esse é um episódio muito importante para o nosso podcast, porque dessa vez nós vamos focar, logicamente, no Rio de Janeiro, mas nós vamos focar no bairro de Jacarepaguá, que é onde nós estamos. A nossa instituição, como você sabe, ela tem várias unidades espalhadas pelo Brasil, então é bom geolocalizar os nossos ouvintes. Nós temos uma pauta e a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Thalita, é contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como é que você chega no serviço público? Eu sei que você é de Jacarepaguá. Sim. Mas como é que você chega? Eu fui nascida e criada em Jacarepaguá. Nasci na Praça Seca, estudei minha vida toda aqui na freguesia no Garriga e eu nunca pensei, né, quando estudei, fiz faculdade de jornalismo, depois eu fiz direito, eu nunca pensei em trabalhar na área pública. Só que eu sempre fui uma entusiasta do prefeito Eduardo Paes, desde a primeira eleição dele, porque acompanhava o trabalho dele como subprefeito, como vereador, sempre gostei muito de política, mas acompanhando de fora, porque eu sou apaixonada pela cidade, sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, eu viajava para fora e eu tinha que defender o Rio de Janeiro em qualquer lugar. Eu sempre fui muito defensora e apaixonada pela cidade. Eu tenho uma tatuagem aqui escrito Rio de Janeiro há muito tempo, então sempre fui essa carioquíssima. E aí conheço o prefeito Eduardo Paes na primeira gestão mais próxima, conheço com mais proximidade, apesar de já conhecê-lo desde criança. Ele não gosta que eu fale isso, porque ele fala que eu chamo ele de velho. Mas conheço ele desde criança, por amigos em comum, por ele ter sido subprefeito, meu pai o conhecia, enfim. Mas aí vim acompanhando, principalmente desde o primeiro mandato dele como prefeito. Sempre estive próxima ali. No segundo mandato dele, eu trabalhei na prefeitura, mas na Rio Eventos, com aquela coisa de preparação para as Olimpíadas de 2016. E aí, nos 3 últimos anos dele, no segundo mandato como prefeito, eu acompanhei mais de perto. E aí, fiquei apaixonada. Nos 4 anos depois que entrou outro prefeito, eu não quis nada, voltei para o setor privado. Mas meu primeiro contato com ele mesmo foi estagiando como jornalista, quando ele era secretário de Estado de Esporte, Turismo e Lazer. E aí fui estagiar como jornalista, sem a pretensão de trabalhar com o poder público, mas eu me apaixonei pelo trabalho dele, incansável, eu sou muito elétrica também, e aí acabou que depois veio o convite para trabalhar com ele na gestão, aí eu vim assim, mas agora estou diretamente mesmo, né, no front ali, no primeiro escalão dele como subprefeita, e é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque acompanhar o ritmo dele. Eu já lhe falei também que eu sou um entusiasta do prefeito, gosto muito do trabalho dele, acho que ele é um homem trabalhador, isso é importante para o nosso município, para o nosso bairro, para o nosso estado como um todo, gosto muito dele. Me diga uma coisa,
O que faz um subprefeito? É bom entender, no Rio de Janeiro, o município, né, do Rio de Janeiro, ele é subdividido em subprefeituras, logicamente, como uma forma de agilizar precisa ser agilizado e cada um está focado na sua região. Quais são as funções de um subprefeito e uma subprefeita? Então, o que acontece é o seguinte, como você falou, o prefeito Eduardo Paes, ele, em gestão, eu acho que não existe melhor do que ele, né? Gestão pública não é simplesmente você amar a cidade, você ser apaixonado, você tem que saber fazer. Eu fiz um MBA em gestão pública, é claro que na rua a gente aprende muito também, mas o prefeito ele entende de gestão. E ele foi subprefeito lá atrás de Barra e Jacarepaguá. Um dos avanços foi exatamente esse, justamente por Jacarepaguá ter crescido tanto, foi dividida essa subprefeitura, então hoje existe subprefeitura da Barra e subprefeitura de Jacarepaguá, justamente pelo crescimento, né, tanto de Barra como de Jacarepaguá. E o subprefeito existia lá atrás com ele, nas gestões dele sempre existiu o papel do subprefeito, acabou na gestão, né, do ex-prefeito Crivella, e voltou agora com ele pela necessidade de um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro ter olhos, como ele fala, olhos nos locais subdivididos, como o senhor falou, são 8, né? Ilha do Governador, Tijuca, Barra, Zona Sul, enfim, eu sou de Jacarepaguá, são 8 no total, e a gente é meio que o síndico do local, digamos assim. Jacarepaguá, como o senhor falou, tem quase 1 milhão de habitantes, então, assim, ser síndica de Jacarepaguá não é fácil, assim como da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, não é fácil, mas a gente funciona como olhos do prefeito na região em que a gente é responsável. E a gente, como subprefeito, a gente tem que olhar todos os órgãos, tem que fiscalizar, tem que ver o que não está funcionando, tem que estar mais próximo do morador. Então a gente acaba que tem a comunicação direta com a Rio Luz, com a Conlurb, com a saúde, com a educação. Então a gente vai com a conservação, a gente vai em todos os temas que envolvem a prefeitura, a gente vai fazendo o que o prefeito faz, só que numa menor proporção. Pelo seu trabalho que eu acompanho, e aí eu acompanho diariamente, quando a gente fala, eu acho pouco, me perdoe falar, eu acho pouco falar que vocês se apresentam como olhos do prefeito, porque, pelo menos você que eu acompanho diariamente, você faz as coisas acontecerem. Quer dizer, não é só os olhos, executa o tempo inteiro. É lógico que é um trabalho de estar atento à prestação do serviço público. E aí vem uma pergunta, como é que está à frente dessa subprefeitura? Porque é uma loucura, eu já conversamos sobre isso, há municípios no estado do Rio de Janeiro que tem 7 mil habitantes, 15 mil habitantes, Jacarepaguá tem quase 1 milhão de habitantes, e não tem uma estrutura como se fosse um município isolado. Como é que está à frente dessa subprefeitura? Como é que é esse desafio? Eu estou agora há 2 anos e 3 meses, né? Estou no 3º mês, digamos assim, à frente. No início foi uma coisa desafiadora, porque mulher à frente de uma subprefeitura, eu nunca tinha visto, foi um convite do prefeito que eu fiquei receosa no início, por ser uma grande responsabilidade, por envolver muitas áreas. Eu vou da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Pego Taquara, Freguesia, Pixinhos, Canil, enfim. Realidades distintas realidades também, né? Muito distintas. Isso é uma característica do nosso bairro, Exatamente. Né? Tem realidades totalmente opostas, né? Exatamente. Condomínio de alto luxo e pessoas muito carentes. Pobres. A gente tem isso, sim. E no início eu fiquei muito receosa, era muita coisa, são muitos temas, como eu falei, mas o prefeito falou, olha, você dá conta. Aí eu, respeitando a opinião dele, eu falei assim, então vamos embora. E eu entrei com esse espírito. Gabinete não é minha cara, eu não sou daquela de ficar empapelada em burocracia. Eu acho que a gente tem que desburocratizar o serviço público. E eu acho também que o que a prefeitura hoje do Rio precisa, e é o pensamento também do prefeito, é a proximidade com a população. Tá ali olhando, tem muita coisa que eu não vou conseguir ver se eu não estiver presente. Gosto de estar na rua, gosto de ver como as coisas acontecem. Eu costumo aí experimentar os trabalhos. Outro dia eu subi num rapel para ver como é que era feita a poda de rapel, porque você olhando de baixo, você fala às vezes, né, dá um pitaco e fala lá pro gari, fala,
olha, pode aquele ali, vai para aquele ali. Aí a gente quer que seja no nosso tempo e a gente não entende como acontece. Eu, quando subi, eu vi que para ir de um galho para o outro é uma técnica, é um tempo, não era o tempo de quem está ali de baixo e não entende olhando, assim como em outros equipamentos, assim como o lava-jato lá que tem na Conurb, não é também tão simples, eu busco entender, eu busco... Que água é essa? É água de reuso. Então, a gente vai entendendo, por isso que eu gosto de estar na rua, por isso que o meu perfil é exatamente esse. É estar na rua, é ver de perto, fiscalizar, reclamar, brigar por Jacarepaguá. Eu sou esse personagem que gosta disso. Eu faço isso, é meu perfil. Mas você não conseguiria fazer, e a gente vai caminhando mais um pouco, se não fosse cria de Jacarepaguá, né? Ou seja, você tem uma história, você conhece o bairro. Também. E aí, como é que é isso? Você nasceu em Jacarepaguá? Sim. O seu pai é empresário da região, né? Sim, sim. O meu pai tem uma moraria, a Mardil, que tem, eu acho que 40 anos, que é a minha idade. E ele começou na Taquara, enfim. Eu sempre morei, desde a infância, na Praça Seca, como eu falei, estudei na freguesia. Então, eu conheço, a família hoje do meu marido mora toda na Praça Seca, então, assim, eu tenho pedidos de dentro de casa, minha família também toda de dentro de casa para atender mesmo, as reclamações vêm principalmente de dentro de casa, começam por aí. E eu conheço muito bem o bairro, estou conhecendo muito mais, principalmente as comunidades, que eu vou a todas elas, eu visito todas elas, aí estou conhecendo todas as escolas, que só em Jacarepaguá a gente tem aí 135 unidades escolares no total. Então, 135? Sim. Municipais? Sim, municipais. Então, assim, é muita coisa para visitar, é muita coisa para a gente ajudar. Muito grande, né? É muita coisa para a gente fiscalizar. A gente tem aí na área de saúde, no total, 13 unidades de saúde, incluindo clínica da família e postos de saúde. Então, também muita reclamação que a gente ouve, muita coisa que a gente tem que ver de perto para poder entender o porquê de estar acontecendo e levar, eventualmente, para o prefeito, para o secretário de Educação, secretário de Saúde. Então é isso, eu conheço bem, mas estou conhecendo muito mais, principalmente os equipamentos da prefeitura, agora mais de perto. Né? Essas demandas que, por exemplo, você levanta alguma coisa da rede de educação, e aí você trata direto com o secretário, observado algum fenômeno, aconteceu alguma coisa, você tem uma linha direta com o secretário de Educação, é isso? Totalmente, totalmente. Isso é saúde, Exatamente. Com as demais secretarias? Com todos os secretários. Falo direto. Hoje eu falei com o secretário de Conservação, a gente estava falando sobre o asfalto liso. Hoje eu falei com o secretário de Conservação, Marco Aurélio, e falo com o Ferreirinha, que é o secretário de Educação, quando vejo alguma coisa. É claro que tem as pessoas, tem os coordenadores, né? De saúde, eu tenho a coordenadora Patrícia Vaz. Da saúde. Então, da saúde, que é da AP4, que envolve Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargens. Mas quando eu preciso de alguma coisa pontual, eu falo com ela. Mas quando é uma coisa maior, que envolve, de repente, orçamento, eu falo direto com o secretário. Uma coisa mais urgente, eu falo direto com ele. A Márcia Arruda é a coordenadora da AP4 também, que é a nossa divisão, né, de Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargens. Falo com ela direto, mas claro, quando é uma coisa mais séria, mais imediata, mais urgente, eu falo direto com o secretário e assim com todas as secretarias. Desculpe o termo que eu vou usar, mas ele é muito apropriado, essa sacação do nosso prefeito, do Eduardo, de ter as subprefeituras e, logicamente, pessoas com os olhos, como você mesma disse, voltados para o bairro, para aquela região, eu não consigo ver como que se administraria, ou se administrou o Rio de Janeiro de uma outra forma. Sim. Porque como é que o prefeito, com o seu, logicamente, tem uma estrutura instalada, mas como é que toma conta disso? Não toma. Ou seja, se é um município de 14 mil, 7 mil habitantes, ok. Mas uma cidade igual ao Rio de Janeiro, o bairro de Jacarepaguá, com a quantidade de gente, é uma estrutura muito lógica, né? Muito assertiva, né? Até porque a gente tem os órgãos, a gente tem ali a Conurb trabalhando, a gente tem a Rio Luz, quando tem problema de luz, a gente tem a conservação para desentupir bueiro, enfim, e o prefeito, você imagina numa chuva. Você imagina o prefeito ir para um órgão fazer a pergunta de como está o catete, de como está a freguesia ou de como está o Rio das Pedras. Ele não vai no órgão, ele vai no subprefeito. Ele fala, e aí, como é que está o bolsão d'água aí da freguesia? Isso. Como é que está a rua tal? Então, assim, para ele ir no órgão seria uma coisa muito extensa, apesar da gente ter o nosso centro de operações, que tem todas as ruas da cidade mapeadas, funciona 24 horas por dia. A gente está ampliando, ele foi agora reinaugurado no final do ano
a expansão dele, mas a gente está instalando novas câmeras, inclusive em Jacarepaguá, e a gente precisa ter o subprefeito, eu também não vejo de outra forma, porque o subprefeito ele tem contato com os moradores também locais, além de estar próximo ali das ruas e saber efetivamente como é que estão as coisas de perto. Eu acho que isso aí é fundamental mesmo. Eu queria focar um pouco na sua gestão agora. Quais foram os principais avanços que nós obtivemos durante a sua gestão? Queria focar nela. Olha, eu falando como carioca que acompanhava na gestão passada do ex-prefeito, que não via uma coisa que acontecia, eu via a prefeitura muito estagnada, eu posso falar agora como subprefeita que quando eu entrei, eu peguei uma prefeitura, né, de uma maneira geral, a subprefeitura nem existia, com os funcionários desestimulados, com o 13º atrasado, a gente também pegou o meio de uma pandemia, então muita gente em casa. Só que como não tinha essa gestão profissional, digamos assim, muita gente desestimulada, muitos servidores sem receber o 13º salário, muita gente de home office, mas um home office que não tinha porquê, sabe? Tinham funções de servidores que estavam em casa, mas como que iam... Iam prestar um serviço público de casa. De casa. Então, assim, né? O prefeito chamou todo mundo de volta, é claro que pensando naquela questão do risco, né, da pandemia, mas eu peguei uma gestão muito omissa e desanimada, infelizmente. Eu tentei dar esse gás e falar, gente, agora a gente está aqui presente, vamos para a rua, o prefeito chamou primeiramente, né, os garis, os guardas municipais, mas eu também chamei, eu também fui para a rua, eu também mostrei que o servidor e tanto os cargos de confiança também, eles tinham que estar empolgados por representar o Rio de Janeiro, por estar respondendo ali por uma cidade tão incrível, por estar prestando serviço público. Então eu tentei trazer esse gás para o funcionário público, de vamos para a rua, vamos atender a população, e eu acho que eu trouxe isso. E a comunicação, porque as pessoas estavam muito assim, eu ouvia isso muito na rua, falando, o poder público está muito inatingível. Você chegar a alguém para resolver alguma coisa na prefeitura é muito difícil, é muita burocracia, eu não consigo chegar a ninguém. Eu acho que eu trouxe muito isso. Como você não consegue chegar a ninguém? Romper esse paradigma. Você quer ir para onde? Você quer ir para falar com qual secretaria? O que você precisa resolver? E eu acho que eu trouxe isso, essa proximidade com o cidadão, de ter um contato ali com o subprefeito, e se precisar com o prefeito, se precisar com o secretário de saúde, ou de educação, ou de conservação, ou de transportes. Então acho que a gente trouxe isso e está resolvendo aos pouquinhos os problemas aí, BRT, a questão da saúde, reformando as clínicas, a cidade não estava legal, asfalto liso, a gente tinha muita coisa legal, que estava estagnada. Muito. Logicamente tem um advento da pandemia, mas não estava, né? A gente pegou as contas da prefeitura no débito. Eu acompanho essas obras do BRT, como elas são importantes, e logicamente para os nossos colaboradores aqui da instituição, e como que o transporte público ele é importante, estava... Eu vou dar um dado para o senhor, que a gente, quando entrou na prefeitura, eu fiquei abismada, né? Aqui em Jacarepaguá, principalmente. A gente deixou, 2016, como eu falei, eu acompanhei bastante, na época da Olimpíada, a gente deixou a cidade com 400 ônibus BRTs. A gente, quando volta 4 anos depois, a gente encontra 114 ônibus. Ou seja, quase 300 ônibus desapareceram. E o funcionamento escateado, péssimo, né? Péssimo. E a população sofrendo, né? Você imagina, o que 400 ônibus levavam, 114 não levam. Não. E a gente pegou 46 estações na cidade e 13 só em Jacarepaguá, totalmente depredadas, fechadas, vandalizadas. Então isso, para a população, você imagina, 2, 3 estações fechadas seguidas, o quanto que o cidadão tinha que andar para pegar um BRT. Mas agora a gente já começou a entregar os BRTs, e isso aí foi o grande absurdo que a gente pegou. E hoje a gente está com 200 novos BRTs, no dia 1º de março, aniversário da cidade, a gente entregou mais 110 novos BRTs na Transcarioca. Então, Transolímpica e Transcarioca só estão com ônibus novos, e a gente já está com 400 aí encomendados, então acho que a gente, daqui para o final da gestão
do prefeito Eduardo Paes, a gente vai dar um transporte digno para o cidadão, porque eu acho que o mínimo que o cidadão tem que ter é um transporte público de qualidade, que funcione, que ele consiga ir para casa em menos tempo e voltar da casa para o trabalho, porque isso aí eu acho que é dignidade do ser humano e tem que ter, tem que funcionar. Quais são as suas prioridades? É lógico que tem eu costumo dizer aqui para os meus colaboradores, escreva as prioridades. Mas, professor, tudo é prioridade. Não, eu sei que tudo é prioridade. Mas vamos hierarquizar as prioridades? Sim. Então, quais são as principais prioridades? O que você quer agora? O prefeito também costuma falar que para comandar, para fazer a gestão, a gente tem que saber priorizar. Porque senão a gente fica, né, querendo fazer tudo. Não faz nada. Exatamente. Quem quer fazer tudo não faz nada. Como eu falei, o BRT, eu acho que é a principal reclamação. Transporte. Transporte a gente tem que dar dignidade para as pessoas. O transporte público não pode ser visto como está sendo visto como um problema. Eu acho que a gente já começou a avançar e ainda tem o que avançar, principalmente para as regiões mais pobres, né? A gente vai chegar na Transoeste também, na Transbrasil. A saúde, né? A população aumenta, Jacarepaguá aumenta e a gente tem que reformar, já estamos reformando, já reformamos as clínicas da família, a maioria, temos algumas para reformar ainda que precisam muito, completar as equipes que estiverem faltando. Eu acho que é um trabalho constante na saúde, porque é o que a população precisa e tem direito. E a educação também, que a gente tem que... Aqui eu acho que, se eu falar de educação, o senhor vai puxar a sardinha totalmente para a educação, porque é totalmente o seu tema, né? Eu ia inclusive falar dessa questão desse quebra-quebra, né, da depredação das estações do BRT. Tem por trás, e do BRT também. Tem por trás disso também um processo pedagógico que o cidadão precisa entender que ele não pode quebrar, ele não pode depredar. Aquilo não é porque é uma coisa pública e eu não faço. Não, é uma coisa pública que não se deve fazer nem com isso nem com aquilo. E entender que quando isso é feito, prejudica a todas as demais pessoas. E eu acho que isso tem que ter um processo educativo. Enfim, eu acho que tem que ter um processo educativo partindo dos órgãos públicos. Falando, olha, gente, isso é para vocês. Você vai quebrar? Vai depredar? Falando de transporte público e da educação, eu uso muito as minhas redes sociais e me dói e me dá uma... Assim, não dá para entender o vandalismo que estão... A gente entregou ônibus novos. Gente, as pessoas chutando porta. A gente está com portas agora com sensores que elas não andam abertas de jeito nenhum. Se tentar forçar a porta, o BRT para, por questões de segurança, claro. A gente está entregando os BRTs com ar-condicionados novinhos. O BRT... Está incrível o novo BRT. A gente está até com entrada de USB para carregar celular. Enfim, o ônibus está incrível. A gente colocou na rua e a gente já teve vários casos, porque todos também têm câmeras, e a gente já teve vários casos de vandalismo. É um absurdo. Total. Eu não aceito isso. Eu vejo, eu falo, gente, não tem porquê. E as pessoas, muitas, fazem pelo simples prazer ou não sei o que de fazer. Não tem porquê. Não tem porquê. Então, eu posto muito isso. O prefeito também tem falado, vamos deixar esse cidadão famoso, porque o cara que quebra um vidro, que quebra uma porta... Tá querendo... Gente, é um absurdo. E nas estações também, a evasão, as pessoas, sabe? Hoje eu recebi um vídeo, que não era nem de Jacarepaguá, era da Penha, recebi de uma amiga minha, 2 pessoas super bem arrumadas, do lado de fora da estação, esperando, né? Correndo risco ali de cair na pista, para não pagar passagem. Então, para que isso? E aí entra a educação também, que a gente também tem que investir. Em Jacarepaguá, trazendo agora para Jacarepaguá, a gente tem 6 novas unidades escolares que voltaram às obras que estavam paradas. É escola nova? Exatamente. Inclusive do legado olímpico, porque a gente desmontou uma das arenas ali do Parque Olímpico. Isso. Que vai se transformar, já está em obra. Eu fui lá, inclusive, no lançamento com o prefeito. Já está em obra no Rio das Pedras. E no próprio Rio das Pedras, perto do Moradas do Itaingá, a gente tem mais 3 unidades
que estavam no esqueleto, largadas pela outra gestão, já tinham começado em 2016, já estavam... Obra já licitada, com tudo. Totalmente. Mas abandonadas. Só que foram abandonadas e a gente teve que fazer todo o processo novamente, né? Novamente. Porque foi deteriorado, enfim. E a gente tem 3 também unidades em Curicica, que a gente também já começou com as obras, já anunciou. Então, assim, só em Jacarepaguá a gente vai ter 6 escolas novas, eu acho que isso é um grande avanço. E a gente continua avançando, já abrimos 20 mil vagas de creche, mas ainda precisamos abrir mais. Então, a gente vai, assim, aos poucos. Aí na saúde, falando de número, a gente, olha que absurdo, a gente tinha, na outra gestão do prefeito Eduardo Paes, a gente conseguiu sair de 3,5% para 70% de atendimento de saúde básica, né, com as clínicas da família. A gente entrou num período de péssima gestão do prefeito Crivella e a gente voltou muito, fechou muitas clínicas da família, a gente não, ele, né, a prefeitura dele. Quando a gente pega a saúde agora, com várias clínicas da família também vandalizadas, fechadas, com equipes defasadas, a gente agora vai tentar e vai conseguir, mas voltar para o número que a gente tinha, cobertura de 70% em 2016, ou seja... Não cresceu. Quando a gente destrói, para construir é muito mais difícil. É difícil. Então a gente hoje luta para chegar a números que poderiam estar num crescente, mas por causa de uma gestão muito ruim, eles foram caindo, e para a gente recuperar, é o exemplo dos ônibus também, para a gente recuperar demora muito mais tempo, porque não é tão simples assim, né? Não é pegar um ônibus na prateleira e colocar. A gente tem que encomendar, ele tem que ser fabricado. Demora. Licitar, comprar, não é um processo muito rápido e não é no tempo que a população quer. Então, quando a gente vota, a gente tem que saber que a gente não pode colocar qualquer um ali. A gente tem que colocar um cara que saiba fazer gestão e saiba gerir uma cidade como o Rio de Janeiro, que é tão complexa, né? Como é que o cidadão, para fazer contato com a sua prefeitura, ou com você, como é que é isso? Ele vai à sua prefeitura, tem um canal, tem um Fale Conosco? Olha, eu costumo falar... Qualquer um do povo quer entrar em contato com vocês. Então, a gente tem a subprefeitura, que fica ali na estrada do Gabinal 313, loja 160A, fica no térreo. A gente está com ela aberta todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, em horário comercial tem gente lá. Eu costumo falar que para me achar em gabinete é difícil, mas na rua eu sempre estou. Teve outro dia um rapaz que na internet falou, olha, eu queria encontrar você. Eu falei, olha, na rua. Eu marquei com ele, eu falei, olha, amanhã eu vou estar na rua tal. Ele foi lá e me encontrou. Então, para me encontrar na rua é muito fácil. Tem a minha rede social, Thalita Galhardo, tem a da subprefeitura, @subjpa.rio. Tem o número de telefone também da subprefeitura, que é 2189-4600, acho que é isso. Eu posso dar para vocês depois, porque eu nunca ligo, né? Mas canais de comunicação, tem o da Prefeitura Geral, que é um 746, mas é uma coisa mais geral para registrar os protocolos. Mas eu prefiro que fale comigo pelo Instagram, que vá na sede da subprefeitura, que procure a gente, mande, comente. Eu não ligo, eu não apago comentário negativo. Lógico, quando é uma coisa desrespeitosa eu apago. Mas eu falo, gente, manda aqui, que eu mando para os órgãos, manda nas nossas redes sociais, procurem lá a nossa sede da subprefeitura. Sempre tem gente lá. Eu estou lá toda hora, mas com horários diferentes, distintos. Atendo lá no gabinete, mas está lá, a pessoa pode ir lá a qualquer horário, então vai ser recebido, vai ser atendido, pode ter certeza disso. Tem um projeto específico que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, do projeto Bairro Maravilha. Sim, ele já levou a muitos lugares na outra gestão, está trazendo de volta nessa gestão também. A gente já está com alguns aqui em Jacarepaguá já licitados, a gente vai ter no Rio das Pedras, vai ter Na verdade, são pontos, né, no bairro, sim. que há um seguinte, investimento o bairro Maravilha, ali, né? O bairro Maravilha, ele leva a infraestrutura que aquela rua, que aquele bairro não tem. São lugares que precisam muito, que são muito humildes e que não tem, muitas vezes, saneamento, não tem rede de água e esgoto, lógico. Aí a gente leva o asfalto, a gente faz também as calçadas. Então, a gente dá uma prioridade àquela região. Leva dignidade e leva a infraestrutura que aquela região não tem. Bacana. Então, o Bairro Maravilha, ele muda a vida do cidadão completamente. Porque pega aquela região que não tem nada e coloca tudo que tiver que colocar. Essa questão de dar dignidade ao munícipe, né, ao morador, ela é muito importante. Sim. Porque
Eu tenho uma amiga que ela sempre fala isso, Hércules, às vezes ele só quer ser ouvido. Às vezes ele só quer ser ouvido. A gente ouve e ali não se instala um problema. Então, quando vocês priorizam, isso é um projeto muito interessante, né? Então, quando vocês priorizam essas regiões, vocês estão dando ouvidos àquele grupo, que seja grande ou pequeno, mas está dando ouvido. Isso é muito interessante. Parabéns por esse trabalho. Eu falo isso para a minha equipe. A equipe não é grande, a gente tem 10 pessoas. Então, assim, na subprefeitura. Então, eu falo para os meus assessores, meu chefe de gabinete, eu falo, gente, a gente tem que ouvir. Porque o cidadão, ele vem aí de muitos anos sem ser ouvido, com a ausência do poder público. A gente tem que ouvir. Muitas vezes é uma coisa muito simples, mas que o cidadão não sabe como fazer para resolver. Então, a gente tem que instruir, tem que dar o caminho e tem que resolver. Tem que dar resposta. Eu costumo falar que o feedback é fundamental. A gente tem que receber a demanda e dar o retorno. A gente tem que dar o retorno porque isso é o que o cidadão merece e precisa. É o mínimo. É obrigação nossa. Somos servidores, então a gente está aqui para servir. Então eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E é claro, fazendo o mínimo, fazendo ali o asfalto de uma grande via, a gente depois vai para as vias secundárias. É aquilo. Priorizar, mas a gente tem que atender a todo mundo, claro. E principalmente quem precisa mais, eu acho que essa atenção, esse carinho, esse ouvido são fundamentais. É a questão da dignidade. Eu queria tocar num tema que me parece ser um tema um pouco mais sensível. O tema da interlocução. É lógico que nós temos aqui, você representa o poder executivo, né, o poder municipal, mas enquanto subprefeito da nossa região precisa atuar, precisa falar, estabelecer a interlocução, como por exemplo com o comandante do batalhão de polícia da nossa região, que é logicamente um funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, a delegacia de polícia, o fórum, o comandante do Corpo de Bombeiros. Então, há órgãos que não são do município. Que do município me parece, entendo eu, que seja mais fácil. Como, por exemplo, falar com uma pessoa da Conluve. É mais fácil. Falar com alguém responsável pelas clínicas da família. Como é que essa interrupção se dá com os órgãos que são do Estado, por exemplo? Olha, eu posso falar aqui com órgãos e com empresas também, né? Ah, verdade. A Light, né? Digamos Isso. assim, a gente tem contato direto. Mas o comandante do batalhão, agora o comandante Sepúlveda, que é aqui do 18º Batalhão, eu também falo com o comandante do 31, que é o comandante Flávio, mas que pega já a área ali da Então já pega a Muzema e pega uma parte ali já da Abelardo Bueno, então eu falo com os dois. Qualquer hora eles me atendem. Eu no sábado tive com o governador, eu sou comunicólogo, então comunicação para mim é o básico. Eu atendo eles me atendem. Eu tenho contato com o bombeiro total. Sempre com o comando, né? Sempre com o comandante, porque é o comandante da área, então eu falo, mas eu também falo eu falo com o capitão, eu falo com o P3, agora estou entendendo um pouco mais também dos... cara da inteligência, né? Exatamente, eu estou entendendo como funcionam também os outros órgãos que não são da prefeitura, mas eu falo com todos os órgãos, não tenho dificuldade com nenhum, senão eu falaria aqui também que eu tenho, mas não tenho, e eu acho que Jacarepaguá precisa disso, porque a gente vem de chefes, né? O Estado tem o governador, a prefeitura tem o prefeito, a gente vem de chefes distintos, mas o objetivo é cuidar da cidade, é cuidar do Estado, é cuidar do bairro que está ali representado. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de se unir para resolver os problemas, porque o objetivo de todo mundo é o mesmo. Vocês realizam reuniões periódicas, mensais? Sim. Tem uma, por exemplo, de líderes. Antigamente, eu fazia parte de um grupo aqui, que era coordenado pela juíza Thelma Fraga. A Thelma era uma juíza, era titular daqui de Jacarepaguá, da área civil. O nosso cidadania, inclusive, leva o nome de Thelma, ela falecida, né? Tinha a Liga, ela brincava com isso, que era a Liga da Justiça, era alguma coisa assim. Eram reuniões e que aí chamavam representantes da sociedade civil, o comandante. Vocês não pensam? Não, a gente tem. A gente tem o CCS, o Conselho Comunitário de Segurança. Hoje está mais estruturado, né? Todo mês, se não me engano, é a primeira terça-feira de cada mês. Cada dia em um lugar, cada mês em um lugar de Jacarepaguá.
às vezes dentro do 18º Batalhão, às vezes em algum clube, mas sempre procurando alternar os bairros. E nesse Conselho de Segurança é exatamente isso. Vai o comandante do batalhão, vai o subcomandante, todos os delegados também, que também tem uma ótima interlocução com a Polícia Civil, vai da 32, da 41, da 28. Tem uma pauta definida? Não, e a gente ouve a sociedade civil, vão os líderes comunitários, vão os síndicos de condomínio, vão donos de empresa. É uma reunião que a gente não deixa... o senhor está convidado aí na próxima, porque cada um tem a sua reclamação, tem uma ata lá, todos têm a voz ali, falam as questões que tiverem que falar, reclamar, tanto ligados à prefeitura como ligados ao Estado, à segurança. Tem esse foco, né, na segurança, o Conselho Comunitário de Segurança, mas rola de tudo ali, todos os temas. E a gente está ali com os principais, com o comandante, eu sou subprefeita, os delegados da área vão também. Então eu acho que é um momento ali de comunicação de sociedade civil com o poder público muito importante que a gente tem todo mês. Mas com o objetivo de vocês falarem entre vocês, entre as lideranças, ou de atendimento ao público? Não, de atendimento também. Atendimento. Porque a gente anota tudo que é falado ali e resolve. E se não resolver, a gente vai ser cobrado e a gente no próximo mês vai ver a mesma pessoa lá, porque as pessoas vão nesse conselho. Tem algumas que vão sempre em todos e vai variando também, né? Dependendo, a gente fez um na Polônia, Juliano Moreira, dentro do Museu Bispo do Rosário. Então foram pessoas ligadas à saúde mental, foram pessoas da assistência social. Então a gente muitas vezes recebe públicos diferentes de acordo com a localidade que acontece o Conselho de Segurança. Mas a gente está ali para ouvir a demanda, anotar o problema e resolver. E muitas vezes a gente tem que resolver em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. E a gente vai, e prefeitura eu ouço ali em nome, eu levo sempre a Guarda Municipal junto comigo, porque tem algumas questões de trânsito que são muito faladas, então vai o nosso responsável pelo trânsito da Guarda Municipal, então a gente vai ali, anota, resolve, vai tentando resolver, dá uma explicação por que não foi resolvido eventualmente. Então esse Conselho de Segurança é bem bacana, acontece todo mês. Eu coloco aqui a nossa unidade à disposição. Sim. Temos um auditório pronto para receber vocês. Vou falar com o presidente lá, com o Rodrigo, que é o presidente do conselho. Eu vou tomar um pouco de cuidado agora para falar isso, para não parecer uma fala preconceituosa, que não é. Porque se tem uma coisa que nós... E comecei falando sobre isso, né? A dificuldade de ser subprefeita, mulher, mas que para mim é indiferente. A capacidade é a mesma, é isso. Eu costumo dizer, eu conheço o nosso prefeito, o Eduardo, há muitos anos. Eu conheço o Eduardo desde a época que ele ficava nas esquinas de Jacarepaguá, como se fosse um baleiro, e ali ele distribuía os santinhos pedindo votos. Então, e aí depois fui prefeito, quer dizer, antes e depois eu já faço confusão de tantos anos. Então, ele é um cara trabalhador, eu admiro, porque ele é uma pessoa trabalhadora. E nós precisamos de pessoas que também trabalham. E eu costumo dizer que o Eduardo é a cara do Rio. O Eduardo tem a cara do Rio. O Eduardo, ele tem a cara do carioca. E ele tem a cara do carioca porque há por parte, por exemplo, o povo paulista, por exemplo, acha que a gente fica na praia. O mineiro também, eles estão na praia. O Rio de Janeiro é um arquipélago. Não, não é. O carioca, ele sai 5 horas da manhã, 4h30, ele pega um trem, ele vai trabalhar, ele volta, pega de novo, e 8 horas. E é a característica do povo carioca. E o ponto que eu quero entrar você tem a cara do Rio. Eu amo o Rio. Você é a versão feminina do Eduardo. Como é que você lida com isso? Você é a cara do Rio, o jeito de falar, uma informalidade, logicamente, respeitosa. Olha, eu acho que o prefeito Eduardo Paes é realmente a cara do Rio. Ele é apaixonado. E, como você falou, ele acorda às vezes 4 da manhã, porque ele às vezes manda mensagem 4h45 cobrando alguma coisa. E ele já tinha essa fama, eu sabia dessa fama dele, mas eu nunca tinha trabalhado tão próxima e realmente isso é verdade. Todo dia, 5 horas da manhã, ele já está super ligado. E ele às vezes marca a reunião 8, 9 da noite, ele trabalha horário, né? Sábado, domingo, ele gosta de estar na rua também. É lógico que ele, por questões
óbvias, ele precisa muitas vezes estar no gabinete e resolver as questões mais burocráticas, né, de orçamento da cidade, mas ele é um cara muito ativo. Ativo, né? Demais, trabalha muito. Eu conheço poucas pessoas que trabalhem tanto quanto ele. E acompanhar o ritmo dele não é fácil. Então, ele exige o que ele faz. Dá exemplo, né? Exatamente. A palavra ajuda, mas o conselho arrasta, né? Então, ele faz muito isso. Eu busco isso nos meus assessores também, eu exijo muito. Ele é muito exigente, ele tem essa coisa da informalidade, que eu também tenho, mas na hora... É bacana, né, Thalita? É bacana isso, Sim, né? até porque o carioca é isso, né? É isso, não adianta muito. Hoje eu até fiz uma postagem no meu Instagram que eu fiz uma montagem, me coloquei de terno e gravata, como muitos, né, falam, o político, né, a característica, o estereótipo político é aquele engomadinho. Eu acho que o carioca não tem nada disso. Eu acho não, tem mesmo, né? Lógico que tem um protocolo, tem lugares que você tem que ir de terno, você tem que... Mas o carioca é muito mais informal, mas na parte, né, da gestão ali, da cobrança, o prefeito, e eu posso falar que eu também, somos muito exigentes e muito sérios. Serviço público tem que acontecer, a gente tem que exigir do funcionário que ele respeite o cidadão, que ele faça acontecer, que ele não venha com desculpa que não tem dinheiro para isso ou não tem dinheiro para aquilo, entendeu? Outro dia eu tive um estresse na rua porque um funcionário falou, se tiver dinheiro eu faço. Eu falei, não, tem dinheiro. E você não cuida do orçamento, quem cuida do orçamento é o prefeito e tem dinheiro para isso. A Sete Rio, a Guarda, tem que fazer. Então, se não estiver fazendo, ou é por má vontade ou é por incompetência. Então, a gente tem que exigir, e nisso aí o prefeito e eu somos muito caxias e muito rígidos. A gente vê isso mesmo, observa no dia a dia, né? Sim. Qual foi o seu principal desafio quando chegou em Jacarepaguá? Foi transporte? Qual foi o principal desafio? O primeiro problema que assumir a subprefeita, sou a subprefeita, e agora? Qual foi o primeiro? Olha, você falou em primeiro, me veio à cabeça a questão, quando eu comuniquei a minha família, né, todos ficaram preocupados, porque o meu perfil é de colocar a mão na massa e a gente tem um monte de comunidade, enfim, são muitos desafios, inclusive relacionados à segurança. Mas você falou assim, qual foi o primeiro desafio? O primeiro desafio foi até mesmo interno, porque... Equipe? Eu como mulher, eu soube até depois que rolaram apostas, aí vem aquela questão de ser mulher, vem a questão do machismo, do preconceito também. Você é a única mulher do grupo, né? Sim. É a única subprefeita. Sim. Todos os demais são homens. Sim, são 8 e eu sou a única mulher. Não por parte do prefeito, mas eu senti de muitas pessoas, até da gestão, um machismo e descobri também, porque existe a tal da fofoca, existe a tal do... A gente costuma falar conversa de corredor, você falou de desafio, eu soube que estavam apostando quanto tempo eu ia aguentar, quanto tempo eu ia durar à frente da subprefeitura. Porque não era um cargo para mulher, porque eu não ia dar conta, porque eu ia ou ficar cansada, ou ficar com medo, ou não sei o quê. E estavam apostando internamente quanto tempo eu ia ficar. Eu não duvido, não. Sim. E isso aí foi desafiador, porque muitas pessoas estavam torcendo, justamente porque tinham apostado, que eu ia durar 1, 2, 3 meses. E aí também, quando eu soube disso, aí eu entrei mais ainda por vontade, aí foi pior. Você, enquanto subprefeita, eu vejo, entre comunidades, derrubar prédio, enfim, você sofre ameaças formais, assim? Olha, acontece. Infelizmente, com a rede social, essas coisas dos perfis fakes, eles existem, a agressividade é muito grande, as pessoas acham muitas vezes que a internet é terra sem lei. Mas acontece sim. Eu tenho alguns processos abertos, eu tenho audiência já marcada, justamente por pessoas que ameaçaram e já teve investigação. Eu já fui na delegacia de atendimento à mulher, né, que fica ali no tanque, já fiz registro de ocorrência, já fiz outros tipos de registro, porque existe sim, e muitas pessoas acham que realmente não existe lei, não existem limites, mas existe. Acha que pode falar, exatamente, pode escrever e que isso não tem consequência, não é dessa forma. É. E realmente, eu junto com a Secretaria de Ordem Pública, muitas vezes junto com o Ministério Público, com o GAECO também, com o meio ambiente também, a gente faz demolições, porque a gente de Jacarepaguá tem um crescimento irregular desenfreado. Né? E isso aí, além de tudo,
além de muitas vezes a gente ter um poder paralelo envolvido nisso, porque eles fazem kitnets, prédios de alto padrão também, em áreas de risco e em áreas irregulares. E a gente tem que derrubar, porque é um risco para a população, é um abuso. E lógico, quando a gente faz isso, a gente mexe no bolso de alguém, né? Eu derrubei na semana passada um prédio numa área de proteção ambiental na Muzema, que eles estavam já indo para o 4º andar. Eram apartamentos que estavam vendidos, de acordo com as investigações lá do Ministério Público, por R$150 mil cada unidade. Então não era uma construção, era uma construção de alto padrão. E a gente chegou e derrubou o prédio. Na hora, não aparece o dono, não aparece o engenheiro responsável, não aparece ninguém. Você chega com o aparato da prefeitura, derruba, nada, ninguém. Exatamente. É muito difícil aparecer alguém. Muitas vezes aparece quem comprou de boa fé. De boa fé. E não sabia, e é o que eu falo, eu sempre deixo o alerta. Procurem a documentação, procurem saber quem está fazendo. Porque as pessoas chegam às vezes com um depósito ou com algum documento de cartório que não apresenta nenhuma relevância e não é título de propriedade. Título de propriedade. Então acontece muito, mas é perigoso porque a gente está mexendo no bolso de milícia, enfim. Mas eu continuo fazendo, eu sigo ordem, eu sigo lei, eu faço certo, eu tenho que cumprir, a gente age muito em parceria, né, com a Polícia Civil, Militar, Ministério Público, esse grupo de repressão também ao crime organizado do Ministério Público. Então a gente tem que cumprir ordem e não pode deixar esse crescimento desenfreado. Então eu costumo falar, gente, está subindo prédio irregular, está começando construção irregular, loteamento clandestino, pode ter certeza que hoje, com a minha gestão e com o trabalho de inteligência que a gente está fazendo entre os órgãos, vocês têm a grande chance de terem um grande prejuízo. Mas muitos não acreditam, né? Então a gente está mostrando que isso aí é uma realidade agora, que a gente está derrubando e está fazendo esse tipo de ação, sim. Você considera que Jacarepaguá, que a casa já esteja arrumada? Não, arrumada não, tem muita coisa para fazer. Eu sou realista, tem muita coisa para fazer. A gente tem muita praça. Mas já está mais organizado, né? Não, lógico que quando tem um poder público que está presente, atuante, né? A gente está ali resolvendo, está fazendo, a gente já está com dinheiro em caixa. No primeiro ano, a gente trabalhou só com amor e com a vontade. Não teve dinheiro porque estava no débito, a gente estava colocando as contas em dia, sem orçamento nenhum. Então, assim, no primeiro ano ficou estagnado. É aquela consequência da má gestão. Mas a partir do primeiro ano que a gente começou a licitar, começou a fazer obras, a gente começou a limpar os rios, a gente está com o Rio Grande, a gente atuou no Rio Pavoninha, a gente já está fazendo canalização dos rios, já está atuando nessa questão das enchentes, a gente já tem o investimento, a gente já começou com o programa Asfalto Liso, que faz aquela fresagem, que bota o asfalto completamente novo, a gente já fez na Cândido Benício, já fez na Edgar Werneck, a gente vai para Antonieta Campos da Paz na semana que vem. Então, assim, são lugares que estão muito ruins, mas que a gente já começou a fazer, mas que ainda tem que fazer muita coisa. Thalita, nós queremos agradecer a sua participação, foi maravilhosa. Eu sabia que eu ia ser diferente pelo que eu lhe conheço, pelo que eu lhe vejo. Muito obrigado de coração. Obrigada a você, parabéns pelo seu trabalho. E é muito... Não é à toa que a gente premiou vocês com o selo Amigos de Jacarepaguá. Vocês são nascidos aqui, são referências agora Brasil, mundo. Então, eu acho que é motivo de orgulho essa instituição em que você é reitor. Parabéns. Tem um orgulho danado de vocês serem de Jacarepaguá. Dá esse cresce de Jacarepaguá, né? Eu gosto de falar isso. Com certeza. Eu acho que Jacarepaguá, como já teve lá atrás, quando eu morava na Praça Seca, que era tido como bairro nobre, eu acho que Jacarepaguá tem potencial e merece voltar a ter protagonismo na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tem capacidade, tem infraestrutura para isso, a gente tem povo para isso, a gente tem morador para isso, a gente tem qualidade para isso, então a gente merece. Você fala da instituição no mundo, nós temos um convênio com uma universidade espanhola que fica em Alcalá de Henares. Então, Alcalá de Henares é uma universidade centenária, que sabe que existe Jacarepaguá por conta da Fiorelli. Então isso é muito legal. E a cidade, eu costumo falar que eu brigo por Jacarepaguá e brigo mesmo, e eu acho que Jacarepaguá
tem que voltar a ter o protagonismo que já teve lá atrás. É. E eu estou trabalhando muito para isso. Muito obrigado. Tá bom. Hoje recebemos Thalita Galhardo, a subprefeita de Jacarepaguá, essa jovem talentosa que nos deu exemplo do que é, o que são os novos políticos. Eu acho que é isso. O que são os novos políticos e o que representa a sua administração para o nosso bairro. Como eu já disse, quase 1 milhão de habitantes. Há municípios no nosso estado que não tem 10% disso. E Thalita é brilhante. Thalita, mais uma vez eu lhe cumprimento. Muito obrigado. E nos sigam nas nossas redes sociais.